Podemos assentar? Irmã Cleomar. Boa noite de novo. De novo, não dei boa noite ainda hoje, né, irmãos? Para quem está aqui, né, para quem está em nossa live. Eu gostaria que hoje nós pensássemos, né? Eu creio assim, né, irmãos, a palavra de Deus, ela é rica, ela por si só, ela fala, e o meu desejo, né, é que ela continue a nos falar aos nossos corações. Né, assim como falou ao meu coração, também que Deus fale ao seu coração. Né, que a gente esteja com nossos ouvidos, com a nossa mente, né, aberta, que sejamos humildes, né, para ouvir, para entender, para dizer, Senhor, transforma, né, o que tem que ser transformado em minha vida. E eu estava pensando, eu pensei para essa noite, falarmos sobre muralhas, né? Todos nós conhecemos... Ai, irmã, obrigada. Ué, não está. Deixa aqui em cima, aqui. E todos nós conhecemos, né, um pouco. O que pode acontecer, irmãos, é eu derrubar. A gente conhece um pouco, né? A gente conhece bem, né, a história, né, da conquista, do início da conquista da Terra Prometida. Né, encontramos Josué, né, que eles atravessam, né, lá o rio, chega, né, encontram uma cidade chamada Jericó. E com Jericó tinha o quê? O que cercava a cidade de Jericó? Uma grande muralha. E não era uma muralha qualquer, né, era uma muralha, né, tão forte que pessoas residiam nela. Né? E em Josué, eu gostaria que vocês atentassem, abrissem suas Bíblias, me projetassem aqui. E guarde, o que nós vamos ler agora, aí na sua mente e no seu coração. Josué 6. Josué 6. Vamos ler tão somente o 14, o 15 e o 16. E preparem-se, meninos, que hoje a gente vai usar bastante versículos, né? Vamos passear um pouquinho assim na Bíblia. Josué 6, como estamos, tá, irmãos? 16, 15, aliás, 14, 15 e 16. No segundo dia, isso daqui, irmãos, foi a instrução que Deus deu a Josué, tá? Para a conquista ali para conquistar, né? Para derrubar as muralhas de Jericó. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. Continua, 16. E sucedeu o quê? Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo. Vamos ler juntos? Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. 7 vezes, e na última vez, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E eu gostaria, irmãos, pode tirar... que nós pensássemos nessa noite, né, sobre o tema derrubando muralhas. E eu fiquei pensando, né, a muralha, até então, né, tinha 2 objetivos. Um, de proteger a cidade, né, de proteger a cidade contra os inimigos. Mas naquele momento, na verdade, ela foi um obstáculo para que o povo de Deus alcançasse o seu objetivo. E eu queria que a gente pensasse um pouco, né, de quais muralhas podem existir em nossas vidas, quais muralhas podem estar presentes em nossas vidas, que tem me impedido, né, de eu alcançar aquilo que Deus tem me proposto. Né? Naquele momento, a cidade protegia, mas era um impedimento. E em nossas vidas? Né, tem algumas muralhas que possam estar nos impedindo, né, de conquistar aquilo que Deus deseja para nós. Então, eu te convido nessa noite a pensar nisso. E para isso eu pensei em 3 personagens, né, em 3 passagens bíblicas. A primeira está em João 4. Da mulher samaritana. É um texto bem conhecido de nós. João 4 vai do 1 ao 30. Mas nós conhecemos a história, né? Estava ali Jesus, né? Estava ali também uma mulher samaritana. Nós sabemos que os samaritanos, né, não eram bem vistos, né, pelo povo judeu. Aquela mulher já tinha também um outro obstáculo, né, porque ela era
mulher. Né? Interessante, né, que as mulheres, geralmente, elas iam buscar a água cedo, né, para fugir do sol escaldante. E aquela mulher samaritana, ela foi mais ou menos ao meio-dia. Por que será? Né? Por que será que ela não foi junta com outras mulheres? Lendo aqui a história da mulher samaritana e Jesus, né, chega uma parte do diálogo que Jesus vai perguntar à mulher, você está sozinha, né? Vai lá, aliás, chama o teu marido. Qual é a resposta dela? Eu não tenho marido, quem mora comigo não é o meu marido, né? Um companheiro, né? Nos dias atuais seria o meu companheiro, né? E Jesus vai e fala, realmente você não tem, né? Você já teve 5 maridos. Fique imaginando, irmãos, uma mulher, né? Infelizmente, né? Mulher com mulher é um perigo. Né? Vocês já imaginaram, né? Quando essa mulher chegava perto das outras mulheres, qual o papo que rolava entre elas? Você já parou para pensar qual olhar era trocado? Né? Aquele papinho, olha quem está chegando. Você sabe, né? Olha, a gente já está no 5º marido. Aí só um detalhe, tá, irmãos? Naquele tempo, entre a cultura samaritana, não era nada de... né? Mas sempre podia rolar esse papo. Né? Então, imagina, né, o olhar que ela recebia. Nessa primeira muralha, né, que eu quero que a gente pense hoje, eu coloquei derrubando muralhas da imagem destruída. Eu imagino que aquela mulher, com certeza, quando olhava para si, de repente perguntava-se, né, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Né, a que ponto eu cheguei? Tantos companheiros, no entanto, vazia. Né, tantos companheiros, tantas experiências, no entanto, né, a solidão ainda bate ao meu redor, porque ela estava sempre sozinha. Quando ela se encontrou com Jesus, ela estava sozinha. Né, então, eu paro, irmãos, e penso, né, e eu quero que a gente reflita, né, puxar aqui minha cola, tá? Quantas vezes, né, como você tem se visto? Né, nessa muralha, né, do autoconhecimento, da imagem destroçada, né, como tem sido a sua autoimagem? Né, como você vê que os outros veem quando te olham? Né, como você percebe o olhar do outro? Né, será que o olhar do outro é aquele que te destrói? Né, será que você perdeu, né, a vontade de estar junto, de estar em comunhão, de estar em contato com outras pessoas, né, porque você se vê sempre como aquela que recebe um olhar, ou como aquele que recebe um olhar julgador? Mas é interessante que quando Jesus começa, né, a conversar, né, e ela percebe que ele é o Messias. E o que é que ela faz? Deixa, né, ela chega com o quê? Carregando sobre si o quê? O seu cântaro. Né? Quem já pegou água aí sabe que, né, um vaso, colocava água. Quem é mais antigo, eu não sou desse tempo, mas meus pais contam, né, que onde eles moravam, pegava água longe. Né? Então, você imagina o peso, né, se ele está ali, né, de um balde, que geralmente já é um pouco pesado, com água, ao sol escaldante, e aquela mulher, quando entende quem é Jesus, quando ela percebe que Jesus não é como os outros, ele não olhou, não julgou. Né? Quando ele fala, eu sei bem, né, que esse que você mora não é o seu marido, não foi com aquele olhar como outros falavam, né? Já está no 6º? Né? De novo, já é um outro, ele falou com um olhar de misericórdia, né, de amor, né, de perdão. E é interessante que aquela mulher que chega com um cântaro de água pesado, né, que marcava essa luta dela diária, né, de fugir das pessoas, quando ela percebe quem ele era, ela deixa, lá no versículo 28 e 29, vamos lá, 28 e 29 de João 4, deixou, pois, o teu cântaro, e foi à cidade e disse ao povo, vinde conhecer um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Aquele
cântaro, aquele vaso, né, poderia simbolizar, né, todo aquele peso, irmãos, que ela levava. Né, o peso da vergonha, o peso da solidão, o peso do julgamento dos olhares, quando ela se depara com o Messias, deixa o cântaro, simbolizando, esse fardo não é mais meu, né? Esse vaso não é mais meu, né? E consegue fazer o que ela não fazia. Ela foi para onde? Ela voltou para onde? Voltou para a cidade. Ela fez o que na cidade? A mulher, né, que fugia por medo de ser julgada, né, porque a sua autoimagem estava destroçada, quando se encontrou com Jesus, ela deixou o seu cântaro. E aquela barreira que tinha, que a impedia de relacionar-se com outros, ficou ali, né, aos pés do Mestre. E aquela mulher que fugia, ela que vai à cidade. Ela faz movimento contrário. Aquela mulher que ia tarde, né, para evitar encontrar-se com outras pessoas, ela vai e anuncia a outros: eu acho que ele é o Messias. Irmãos, meus queridos, né, o que você traz dentro de você, né, que de repente te impede de ter comunhão com o Pai, que de repente te impede, né, ter comunhão com o próximo. Não importa, né, como te olham, né, e se eu fosse perguntar aqui, teriam N histórias para serem relatadas. Né, algumas, de repente, que pudessem trazer até vergonha, né, de um passado vergonhoso. Mas quando eu me encontro com o Pai, quando eu me encontro com o Messias, o meu passado ele é apagado por Ele. Né, e hoje Deus nos convida, né, a derrubar essa muralha da autoimagem destroçada, porque você também pode encontrar o Messias. Porque também você pode fazer a contramão de toda essa história que nós vimos da mulher samaritana, né, e sair do seu casulo, de repente, da vergonha, né, da dor, da solidão, né, e pode falar, e pode recomeçar, né, com a nova história. Né, permita que Deus, né, derrube essa muralha da sua imagem deturpada, da sua imagem destroçada, porque Ele tem este poder. Né, a mulher deixa o cântaro, deixa de ter vergonha de fugir dos outros. O olhar dos outros não tem mais o mesmo poder mortal, pois ela agora encontrou o olhar de Jesus, a água da vida. Né, ela tinha sede, né, e aquela sede que ela tinha, nada poderia suprir. Né, simbolicamente, a gente pode falar que aqueles relacionamentos anteriores era a busca dela para saciar essa sede. Mas quando ela encontra Jesus, ela entende que Ele é a fonte da água da vida. E quem se encontra com esse Jesus jamais terá sede de novo. Quem se encontra com esse Jesus jamais se sentirá desamparado novamente. Né? Porque Ele estende a mão e oferece sempre, irmãos, um novo recomeço. Né? Derrubando a muralha da imagem deturpada, né, destruída. Ela descobriu naquele momento, irmãos, que ela não estava só. Né? Quando a gente luta sozinho é muito ruim. Né? Lutar sozinho é muito ruim. Semana passada até nós lembramos, né, de como Moisés precisou da ajuda de outros 2 homens. Então eu digo, lutar sozinho é ruim. Ele desgasta a gente. Mas a gente tem que sempre entender, né, que Jesus, Ele é a fonte da vida. Que Jesus, Ele está sempre presente. Que o olhar de Jesus não é aquele olhar julgador. Eu sei que muitas vezes a gente pode até falar, antes só do que mal acompanhado. Porque dependendo do olhar que você recebe, você realmente escolhe estar sozinho. Se é um olhar que destrói, um olhar que separa, um olhar que humilha. Mas o olhar de Jesus vai ser sempre um olhar restaurador. Né? Para e pensa rapidinho. Né? Em quantos encontros são relatados na Bíblia, lá no Novo Testamento, de Jesus com as pessoas? Lembra rápido. Em quantos encontros, né, dele, indo de encontro a pessoas, né, ele humilhou,
Quantas vezes ele afastou? Quantas vezes ele repudiou? Quantas vezes, irmãos? Lembra? Não tem. Então, eu posso ter a certeza de que o olhar do meu Salvador é um olhar sempre restaurador. Eu também estava lembrando até, quando estava escrevendo esse tópico, né, da mulher adúltera, né, daquela experiência. Né, e a gente sabe também, né, a gente fica imaginando quantas pessoas queriam realmente tacar a primeira pedra. Mas quando o espelho cai e vê quem nós somos, né, onde cada um de nós também merecíamos ser apedrejados, a gente vê Jesus só falando, olha, mulher, vai e não pegas mais, vai, olha, vida nova, continua, não olha para trás, né, te dou uma nova chance, você tem uma nova oportunidade. Irmãos, hoje é dia de derrubar muralha, então derruba essa muralha que diz que você não é digno. Né? Voltando àquela mulher samaritana, e a mulher adúltera também. Né? Com certeza, irmãos, elas também se achavam indignas de estar com pessoas, até mesmo indignas do amor, do cuidado de Deus. E essa vozinha, ela ecoa durante séculos. Né? Em cada pessoa que busca, que pensa em buscar o Senhor, aparece aquela vozinha do inferno. Né? E às vezes a vozinha do inferno é através de uma pessoa. Mas você, olha o que você fez. Olha como você trata teu irmão, teu filho, teu pai, teu avô, o teu cachorro, teu gato. Quem é você para merecer o amor de Deus? Né, a vozinha, né, do inferno. Né, porque todos nós somos pecadores, mas somos pecadores amados, aguardados e desejados por Deus. Uma outra muralha, irmãos, que eu quero que a gente pense, né, nessa visão de derrubar muralhas, é a muralha da visão julgadora. Vamos abrir lá em João 9, e só projeta o versículo 2, mas antes de colocar o versículo 2, só beber uma água, irmãos. Eu quero só relembrar dessa história. Estava Jesus e os seus discípulos andando, né, e encontraram um homem que era cego de nascença. Né, era cego de nascença, perfeito. É isso aí, versículo 2. E aquele homem cego de nascença, ele nunca tinha visto a luz do sol, flores, nunca tinha visto nada. E está Jesus, seus discípulos, eles param, vem aquele homem, e qual a pergunta que eles fazem? Vamos ler juntos? Vamos ler? Mestre, quem pecou? Este, irmãos juntos, não estou ouvindo vocês. Vão? E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Irmãos, olha a reflexão. Eu falei que aquele homem era cego de nascença. Né? Estava ali, né, à mercê, precisando de ajuda. Jesus e os seus discípulos, qual foi a principal preocupação deles? Saber quem pecou, né? De quem foi o pecado. Nós não fazemos isso também, muitas vezes, né? Escuta uma história, vem cá, mas quem foi primeiro? Né? Quem traiu quem? Né? Quem largou quem? Né? Está doente? Muita gente ainda tem essa mente. Tem algum pecado oculto. A mãe está doente, o pai cai doente, o filho cai doente. Ah, irmãos, a família toda tem pecado. Nós temos que derrubar, irmãos, essa muralha, né, da visão julgadora. Tanta coisa importante para a gente se preocupar. Tanta coisa importante para os discípulos se preocuparem. Né, eu lembro do vídeo. Né, será que aquele homem estava orando por um pacote de biscoito? Né, e eles preocupados em saber quem pecou. Né, em nossas vidas, né, também temos contato com pessoas que carecem de ouvido, que carecem de ouvir, de serem ouvidos, né, de parar, né, da gente olhar. Né, e muitas vezes a nossa preocupação é querer saber da história. E outras vezes tentar entender a história. Sabe como é que é? Não está doente, aí vai lá, hoje em dia tem o Google, tem o Gemini, né? Doutor Gemini,
Peraí, ela falou que passa isso, passa aquilo. Será que é de nascença? Será que ele herdou do pai, da mãe? Gente, será que é consequência do pecado lá de trás? Irmãos, Deus quer que a gente derrube essa visão julgadora que muitos de nós temos. Todos nós temos em alguns momentos, né? A questão não é ter, a questão é cultivar sempre, todo dia, toda hora, em todo momento, tá? Então, ali, aqueles homens deixam, né, esse alerta para nós, né? Como eu já disse, né, hoje não, eu sempre, né, irmãos? O que eu mais preciso é ser ouvido. Não é bom te escutarem? Né? A gente fala assim, por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Só que a gente esquece do ouvido, a gente quer muitas vezes, somente falar, falar e falar, deduzir, e a dedução é um perigo. Né? É muito comum, né, a gente olhar assim e já tirar logo as primeiras conclusões, ou chegar a alguém e me falar a conclusão dela, eu tomar por verdadeira. Não acontece? Ai, não gosto daquela, não gosto não gosto do Nelson. O Márcio, não gosto do Nelson. Aí Márcio, também não gosto não. Gente, o que Nelson fez? Irmãos, eu falo assim coisas tão tolas, para ser bobas, mas no nosso dia a dia faz toda a diferença. A gente pode achar, gente, quem é que não sabe disso? Mas se meu olhar for sempre um olhar julgador, eu nunca vou estar atento para saber, Nelson, naquele dia, não aconteceu não, tá, gente? Mas naquele dia que você mal falou comigo, alguma coisa aconteceu, né? Eu fiz algo para o irmão. E às vezes, gente, assim, se for comigo então, irmão, você prepara, eu sempre falo, né? Se me encontrar na rua, gente, assim, geralmente estou com minha cabeça no mundo de Nárnia, né? Sei lá. Eu sou muito desligada, né? E às vezes eu olho, mas não estou olhando para você, estou olhando para outra coisa. Não acontece, né? Da gente estar. Então, às vezes, né, pequenos detalhes cria-se grandes muralhas que geram em nós, né, esse julgamento, esse olhar, essa visão sempre julgadora. A gente não para pensar o que está acontecendo, né? E é muito normal hoje, né, irmãos? A gente vê, é muito comum, a gente vê fotos, né, em Instagram, é normal, a gente sempre fala sobre isso, né? A pessoa está, né, como é que é, sorrindo, como é que é, não sei, aquela fase assim, sei lá, né, língua para fora, né, sempre... Vocês sabem como é que é. E a gente pensa, gente, olha só, para ver a igreja não vem, mas está aí tirando foto, né? Aí está lá viajando, né, para estar aqui, não está, mas está lá, está acolá. Mas você já sabe o que está se passando? Quem disse que sorriso quer dizer alegria? Quem disse? A gente confunde demais, né? Sorriso é mostrar dente. Alegria é algo que vem de dentro, né? É a tua expressão, né, de algo bom que está lá dentro. E, às vezes, pode até estar sentindo dor, mas consegue sorrir. E, às vezes, está sem dor, mas não consegue sorrir, só mostrar os dentes. Então, a nossa visão julgadora, né, essa muralha também ela tem que ser derrubada em nome de Jesus. Né? É engraçado, às vezes aparece, né, eu acho que é Rios, né, que faz vídeo curtinho. É Rios, né, que faz essa montagem, tem coisa engraçada, né, que vai, a família está lá, né, o pau está comendo, discutindo, daqui a pouco, gente, é a hora da foto. Né, aí se junta, né, se abraça, acabou a foto e a coisa continua. Irmãos, temos que tirar da nossa mente, da nossa vida, essa visão julgadora. Aqueles homens, a preocupação deles era saber quem pecou. E quando você vê, né, alguém se distanciando, e quando você vê alguém de cara amarrada, e quando você vê aquela pessoa que, de repente, nunca mais, né, pisou em uma igreja, qual tem sido a sua visão? Qual tem sido o seu pensamento? Qual tem sido a sua preocupação? Onde será que ele está indo? Deve ter caído na gandaia. Caiu, saiu da igreja. Qual tem sido, irmãos, a nossa visão? Né, aqueles homens perguntaram tão somente, quem será que pecou? Qual tem sido a sua pergunta? Né, qual tem sido a sua pergunta para aquela pessoa que você fala do evangelho, prega, e parece que nada acontece insensível? Qual tem sido a sua pergunta? Será que ele está cego? Esse daí, ó,
esquece, já era. Né? Qual tem sido, né, a sua posição? E é interessante quando a gente continua a ler, né, o milagre, né, que Jesus faz. É muito interessante, né, irmãos? O pastor até já pregou, né? Lembram que ele foi, né? Cospe, né? Vai à terra, faz um lodinho, uma papinha e taca no olho, né? Assim, tem coisa que é muito interessante, né? Te parar para pensar. Ainda bem que ele era cego, né, irmãos? Porque se de repente visse, se de repente visse, ele ia pensar duas vezes. Eu não acho que não quero ser curado, não. Mas assim, irmãos, eu fiquei pensando, tudo bem que a saliva, né? Naquele tempo também tinha assim, essa ideia de cura, de ser algo curador. Curador? É. Mas eu pensei também, sabe o quê? Jesus também tentando nos mostrar, né, que a resposta nas nossas mãos, está em nossas mãos. Né? Irmãos, pobre, rico, milionário, bilionário, miserável, que não tem nada, uma coisa que tem em comum. Mediante o texto aqui que nós lemos, o que é que tem em comum? Pobre, milionário, rico, bilionário, o que tem em comum? Irmãos, a saliva. É meu nojentinho, mas não é? Estou mentindo, irmãos? Não é a saliva? Sabe por quê? Todos nós temos a oportunidade de sermos bênçãos nas mãos de outro. Né? A gente podia pensar, nossa, olha só, mas eu não tenho estudo, né? Eu não fiz seminário, eu não sou uma pessoa muito estudada, minha casa é uma casa simples, a minha vida é uma vida simples, mas, irmãos, todos nós temos alguma coisa para dar. E, às vezes, o que eu preciso dar é só a minha atenção, só o meu, ouvido. Né? Então, assim, eu fazendo conjecturas, né, para entender o porquê da saliva, né, e da terra, eu pensei, de repente, foi para isso, né? Foi para nos mostrar que todos nós temos algo simples para oferecer, né? Está em nossas mãos, né? Se eu vou ser curiosa, se eu vou ser julgadora, é uma decisão que nós temos que tomar. Ou eu vou permitir que Deus venha e derrube essa muralha da minha vida, para que eu possa passar a olhar o outro, não com olhar de curiosidade, mas com olhar de misericórdia, de amor, de bondade, né, do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos estar atentos ao sofrimento dos que estão ao nosso redor, né? Precisamos derrubar essa muralha, né? E indo já, gente, estou admirado com o horário, mas tudo bem. Deixa eu me encontrar aqui, irmãos, achei-me. E continuando a pensar, né, nessas muralhas que Deus quer, né, a muralha da autoimagem, né, derrotada. Muralha, né, da visão julgadora. Né? E a muralha também que eu trouxe aqui para nós, né, a muralha, irmãos, da falsa espiritualidade. Eu estava lembrei e catei lá na internet, lá na década de 80, né, uma propaganda. Eu vou lembrar para vocês, para quem não estava vivo nessa época. Tinha um shampoo chamado Denorex. Né? Era um shampoo, a propaganda do shampoo chamado Denorex, né? E no final falava, olha, tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Lembra só do remédio? Mas falava assim, olha, parece, mas não é. Denorex, lembra, pastor? Né? Peguei, ele não fala isso pra gente, né? Lembra? Agora peguei. Então, eu lembro que falava assim, tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Mas tinha uma outra coisa também que falava que não era, mas esqueci. 80 já vai muito longe. Mas assim, irmãos, parece que é, mas não é. Aí eu lembrei do texto, né, de Lucas 18. Podem projetar, Lucas 18. Eu destaquei, é uma parábola, né, do fariseu e do publicano. Vamos ler.
Lucas 18, 9, eu acho que é a 14. A 14. Vamos ler juntos? Contou também esta parábola. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Né? Lembra que eu falei, né, daquele que parece, mas não é? Sabe? E hoje está mais visto ainda, né? A internet, ela ajuda a gente a visualizar mais. Pessoas que têm vestes de crente, linguajar de crente, fala em nome de Deus. Aí só um parênteses, né? Falar em nome de Deus, lá no Velho Testamento a gente contava também homens que falavam, Deus mandou, Deus falava, não mandei nada. Voltando para hoje, veste de crente, fala como crente, canta como crente, vai à igreja de crente, mas não é crente, não é cristão, né? Lembra do Denorex? Tem cheiro, tem roupa, mas não é. Fala em nome do Pai. Conhece o nome do Pai. Pode até curar em nome do Pai. Faz oração em nome do Pai, mas não conhece o próprio Pai. Não tem intimidade com o próprio Pai. Né? Muitos nasceram em lares cristãos. Né? E as minhas filhas sempre falam, mãe, quando eu via falar disso, né, que até então elas entendiam, né, que filho de crente, crentinho até, né, a gente vai crescendo, vai entendendo que, né, que filho de crente, crentinho não é. Filho de peixe, peixe é. Mas filho de crente, crentinho não é. Né? Então, qual a muralha, né, como está a tua vida espiritual? Você realmente já teve um encontro com Jesus? Né? Ou vem à igreja, cumprimenta o irmão, dá paz do Senhor, se veste como cristão, né? Canta, levanta a mão, bate palmas, mas, no entanto, não conhece o Pai. Mas, no entanto, não tem a certeza da sua salvação. Nós precisamos, irmãos, destruir também essa muralha da espiritualidade. Aí eu coloco nessa muralha dois tipos de pessoas, né? Aquele que acha que é, mas, na verdade, não teve ainda o encontro real com Jesus, né? A sua experiência própria com Deus. Né? Você fala o Pai, mas você tem intimidade com o Pai. Né? Você conhece o Pai. Você realmente entende que você é filho de Deus. Ou você caminha, mas, no fundo, você se vê como criatura de Deus, né? Qual é realmente, né, a sua relação com Deus? Você escuta falar de Jesus, né, acha ele uma pessoa assim que marcou a história, ele dividiu a história em antes e depois dele, ele é maravilhoso, sem ele, o que seria a minha vida? Mas você tem disposição para realmente deixar o pecado e ter um compromisso de aliança com Jesus? Né? Quando a gente fazia censo religioso, com a então, né, Operação Redenção, era muito comum, né, a gente perguntava, né, para você, quem é Jesus? Jesus é tudo.
Hoje até bati a boca. Nossa, gente, nem pensar em ficar sem ele. Mas você tem obedecido? Não, olha só. Aí obedecer, né? Também te perguntava, você tem a certeza da sua salvação? Certeza, o que falou muito. Certeza, ninguém tem, né? Vocês já ouviram a pessoa falar isso? Não, certeza, salvação, ninguém tem. Mas quando eu me encontro com Jesus, lembra aquela mulher samaritana? A transformação, ela encontrou a fonte da água da vida. A mulher adúltera, vai, não peques, mais transformação, renovo, vida nova, né? Então, se eu amo a Jesus, se eu acho Ele o máximo, mas se eu não estou disposta a abrir mão daquilo que eu creio, daquilo que eu fui ensinada, né, pelos meus pais, né, de repente vários ensinamentos diferentes, né? Se eu não tenho a certeza da minha salvação, aí aquela frase, sabe? Que nem Denorex, né? Parece que é, mas ainda não é. Aí eu digo, eu não, né? A palavra do Senhor. Você precisa ter um real encontro com Deus, né? Não confunda nunca ouvir a igreja. É bom, né? A gente cantar nosso general, é Cristo, né? Derrubar a muralha, é muito bom, né? Chegar, apertar a mão do irmão, mas irmãos, isso não é relacionamento com Deus. É você vir à igreja. Então, eu quero te incomodar, quero que o Espírito Santo incomode. Se tem alguém aqui hoje que, de repente, tem só vivido uma vida denorex, né? Eu gosto, acho legal, gosto de crente, me faz bem, mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa entregar. Você precisa entender que Ele é a fonte da água da vida. Ele é aquele que liberta, é aquele que tira o nosso jugo, né? É aquele que do pecador transforma em pecador justificado. Você precisa, isso, irmãos, é você com Deus, né? Não é com sua esposa, não é com seu esposo, né? Não é você com o seu filho, é você diante do Senhor. E outro grupo que eu quero falar, né, sobre essa questão da derrubando a muralha da falsa espiritualidade. São aqueles irmãos que estão aqui, né, que caminham, mas que em algum momento da vida começaram a flertar com algo errado. Começaram a flertar com algo errado, e esse errado ficou sendo certo. Sabe como é que é? Eu lembrei de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que escreveu lindos poemas, um homem que estava ligado com Deus, mas que em algum momento ele olhou a segunda vez, que em algum momento ele olhou a terceira vez, que em algum momento aquele olhar dele foi tão forte que ele esqueceu, naquele momento, quem era Deus na vida dele. E ele pecou, né? Com Batseba. Então também um convite para nós, cristãos, né? Já de longa caminhada ou de curta caminhada, né? Como tem sido a sua relação, irmãos, com aquilo que Deus abomina? Como tem sido a sua relação com o pecado? Né? Pecado não é para namorar, não é para flertar. Eu acho que hoje não é nem mais flertar, sei lá. Flertar. O pecado tem que ser combatido, né? O pecado ele tem que ser rejeitado. Nós não podemos tentar a Deus, né? Achar, não sou forte, eu posso, né? Quando chegar aqui eu vou parar. Não brinque, irmãos. Sabe por quê? Nós temos, né, aqui em média, aqui 20 anos, 40, 60, o diabo tem 1000, sei lá quantos mil anos. Ele é sagaz. Ele conhece as nossas fraquezas. Então, muitas vezes, a gente pode estar, né, envolto até na obra do Senhor, mas, no entanto, namorando com o pecado. E isso se transforma em uma falsa espiritualidade, né? Mas, hoje é dia de derrubar a muralha, né, da falsa espiritualidade, né? Hoje é dia de ficar sensível, né, ao olhar, ao chamado, né, do Senhor. E para encerrar, eu já falei, quais instrumentos, irmãos, né? Em frente à minha casa está tendo uma obra.
Estão derrubando, eu acho que uma laje lá. Aí, né? Aquela furadeira. Quebra. Hoje em dia tem instrumentos, né? Para tudo. Para levantar, para derrubar, né? Para o que você quiser, tem instrumentos. E para derrubar essas muralhas, nós citamos aqui, também tem os instrumentos de Deus, né? A muralha da autoimagem, né, deturpada, a muralha da visão julgadora, a muralha da vida cristã, né, dúbia, tá? Pensei aqui, né? Aí eu volto, irmãos, lá para aquela mulher, a mulher samaritana, tá? Primeiro a humildade. Ela teve a humildade quando Jesus perguntou assim, vem cá, cadê teu marido? Não tem. Ela poderia ter, né? Não, é só, né? Tá viajando, né? Não é bem assim. Ela foi humilde, olha, o que mora comigo não é o meu marido, né? Ela foi humilde. E para nós nos quebrantarmos diante do Senhor, né? Nós precisamos também ter essa humildade. Senhor, estou mal. Senhor, estou namorando com o pecado, estou flertando com o pecado, me ajuda, me socorre, né? Se assumir diante do Pai. Ele conhece nossos corações? Conhece, mas nós precisamos declarar, né, isso para Ele, né? Ser sensível, uma outra arma que tem, né? Desculpe aqui, voltando lá para a mulher samaritana, a humildade, né, quebrantamento e aceitar, irmãos, nós sermos o objeto do amor de Deus. Né? Como eu falei, tem muitas pessoas que não aceitam, se julgam, né, muito ruim, né? Já fiz muita coisa ruim. Ou também outro perigo que tem, sou boa, não preciso, né? Mas todos nós precisamos, para derrubar esta muralha, usar esse instrumento de quebrantamento, de humildade, de falar, Senhor, estou aqui, eu preciso de Ti. E ao mesmo tempo, aceitar ser amado por Deus. Para derrubar a muralha, né, da visão julgadora, né, ser sensível, irmãos, ao clamor que acontece ao nosso redor. Sermos sensíveis ao clamor. Né? A Bíblia fala que nos últimos tempos, né, por esfriar, né, o amor, aliás, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Que você não estejamos dentro desse muito. Né? Ler jornal, né? Ouvir jornal, caçar internet, Instagram, YouTube, né? Só tem tanta notícia ruim que realmente, se a gente permitir, aquilo contamina a gente, sabia? A gente começa a pensar, realmente ninguém mais presta, né? Realmente o mundo está perdido. Irmãos, peçamos a Deus, né? Esse olhar de, uma palavra que tem sido bem usada, né? É muito usada, aliás, de acolhimento. Né? Acolhimento que oferece, como já foi dito lá atrás, o ouvido, a atenção, né? Muitas vezes, irmãos, a gente não precisa de nada, né? Você sabe, lembra assim, um presente que você já ganhou que custou R$1, né? Vou confessar aqui, eu não sei quanto custou, mas vou falar para vocês. Eu sempre quis ganhar uma caixa, eu acho que falei semana passada, mas vou falar de novo, não tem importância. Se eu falei, eu sempre quis ganhar uma caixinha de música, né? Aí eu estava assim conversando com uma amiga de trabalho, aí falei, olha, uma coisa que eu nunca ganhei foi uma caixa de música. Pronto, falei. Assim, quando eu fiz 15 anos era muito comum, né, a menina ganhar a caixa de música, eu não ganhei. Quando chegou no meu aniversário, né, ela foi lá, Cléo, eu trouxe uma lembrancinha para você. Né, e quando eu abri, era o quê? Uma caixa de música. Eu chorei. Não pelo valor, né? Mas por ela expressar, sabe? Ela me ouviu, né? Ela me ouviu. Gente, uma caixa de música, ela me ouviu. Deixa eu falar. Na semana seguinte, foi meu aniversário, que eu ganhei esse presente da caixinha. Não foi Natal, isso. Eu faço aniversário uma semana depois do Natal. Chego lá, né? A gente brincando lá em casa, né? Hora de compartilhar os presentes, né? Amigo oculto, a gente faz com 4 pessoas, né? Quem será que eu tirei? Oh, é da família. 4 pessoas, mas a gente consegue fazer barulho. Minha filha me tirou. E quando eu abro assim, né, aquele presente, o que tem dentro?
uma caixinha de música, outro tananana. E eu percebi, minha filha me ouviu. Irmãos, nós precisamos ouvir. E o ouvir é isso, né? Não é nada caro, né? Sair, né? Quantas vezes a família sai para almoçar fora, né? E chega lá, que eu não trouxe meu celular, né? Cada um com seu celular, não está ouvindo. Eu não quero isso, eu não quero almoçar fora. Estou brincando, hein, filho? Eu não quero almoçar fora. Assim, né? Literalmente, não quero almoçar fora. Eu quero ser ouvida, eu quero ser vista. O ser humano precisa ser visto. Para que eu possa quebrar essa minha muralha, essa minha visão julgadora, eu tenho que entender, assim como Deus me vê, assim como Deus viu aquela mulher samaritana, como viu a mulher adulta e tantos outros mais, aquele cego de nascença que sofria, né? Sofria ali sentado, dependente, né? Não foi bebê, foi cego de... Nasceu cego, junior, adolescente, jovem, um homem cego, precisando sempre de ajuda. Então, hoje, Deus nos fala, esse convite, olha, você esqueceu como é olhar alguém? Olha alguém. Quando chegar em casa, olha a tua esposa. Olha com aquele olhar do que ela necessita realmente. É de jantar? É de jantar fora? Não, de repente só você chega assim, olha, e dê aquele abraço. Irmãos, ó, ganhou. Ganhou. Né? Aquela esposa estava de repente tão sobrecarregada, fica assim até mais. Ele me viu, ele me ouviu, né? Da mesma forma a mulher, né? Com o esposo, com seu filho, consigo mesma, né? Se veja, né? Eu sei que tem irmãos, né? Que não tem, né? Não tem a companhia de alguém, né? Mas se abrace também. Lembra que eu falei ali atrás, né? Você aceitar ser amado, né? Deus ama o solitário. Ele ama tanto que ele faz com que o solitário não fique só. Não se sinta só. Sabe por quê? Porque ele pode estar vazio ao redor, mas Deus estará ali com ele sempre. Amém, irmãos? E também, né, essa muralha, né, da falsa espiritualidade. Deus nos convida, Deus nos fala, reconheça que você é pecador. Né? Confesse os seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Né? E aquele que de repente andou, né, pisando em lugares errados, Deus fala, sempre é tempo de voltar. Eu estou aqui, olha, de braços e mãos, de coração aberto. Eu não chamo você disso, eu chamo você de filho. Né? Você não é você aí. Ô, psi, você é meu filho. E o lugar que eu quero de um filho meu é estar na minha casa, junto de mim. Amém? Aí, irmãos, para encerrar, agora é de verdade, voltando, né, lá no início nós falamos sobre Josué e Jericó, né, eles cercaram a cidade quantas vezes? 7 vezes, com Josué. Né? E hoje, nós não precisamos cercar a cidade. Né? A muralha que tem que ser derrubada, né? Jesus, ele está comigo. Né? Aquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquele que é o leão da tribo de Judá. Aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está aqui agora. Né? Nós não precisamos cercar a cidade, precisamos tão somente clamar, como o Sago falou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé e a lançar só 2 perguntas. Eu acho 2. Você crê que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Você tem certeza da sua salvação? É individual, em silêncio. Como está a tua vida com Deus? Você, de repente, você precisa, tem algo, em algum momento, né, você tem caminhado por caminhos não traçados, né, que envergonham o nome de Deus. Você tem andado ou feito, né, coisas que se Jesus aparecesse aqui agora, você ficaria rubro e se esconderia. Né, se tem feito, ou se não tem certeza da salvação. Hoje é dia. Começamos com Josué, terminamos e continuamos com Jesus.
e que você ore como Davi, eu acho que foi Davi, escreveu: Senhor, tu me sondas e me conhece. O Senhor conhece o meu coração, o meu deitar, o meu levantar, o que eu preciso. Né? Que nós possamos fazer essa oração sincera. Senhor, vem e me sonda, e tira, derruba da minha vida essa e outras muralhas, né, que visam me afastar do propósito que o Senhor tem para mim. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa ser corajoso para declarar: Senhor, derruba essa e essa outra muralha. E para isso, nós temos que pedir: Senhor, sonda-me, transforma-me, quebranta-me, liberta-me, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme